Salve, salve galera, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo. Meu nome é Pablo e para mais um vídeo aqui, mano, um pouco diferente para vocês do canal Hamlet R, acho que é isso, que é Death Note me ensinou sobre justiça. E sem muita enrolação, bora pro vídeo. Ei. Fala rapaziada, hoje a gente vai discutir um pouco sobre justiça com a ajuda do velho Platão de Death Note, que é basicamente o mito do anel de Giges atualizado. Esse desenho é um dos meus preferidos e eu gostaria de deixar adiantado que eu já fui da equipe do Kira e eu também já fui da equipe do L, mas hoje em dia, bom, você vai ter que ver o meu vídeo pra descobrir de que equipe eu sou. Enfim, sem mais enrolação, vamos lá. Death Note é uma premissa que aparenta ser simples de início, mas quando você coloca a complexidade humana nela, fica bem difícil. Há basicamente um problema moral em Death Note, da justiça. Nesse desenho, a gente tem a premissa base de que existe um caderno que quando você escreve o nome de alguém, a pessoa morre em 40 segundos de parada cardíaca. Existem outras formas de você fazer as pessoas morrerem com esse caderno, mas no geral é sempre isso. No anime, esse caderno cai na terra bem na frente de um estudante exemplar, o Light Yagami. Ele é simplesmente um dos estudantes mais promissores do Japão e tem um QI muito elevado, um indicativo de que ele é uma pessoa lógica e inteligente. Pelo menos nos testes de QI ele é bom. O Light tem uma boa perspectiva de futuro, as pessoas esperam bastante coisa dele. Porém, ele tá entediado com o mundo e acha o mundo uma porcaria. Ele acha que o mundo é um lugar péssimo, que as pessoas são ruins e que o universo tá decadente. Sim, de tão foda que ele é. Sai dia, as mesmas notícias se repetem. Esse mundo está podre. Durante uma aula chata, o caderno cai bem na frente dele e ele o pega e decide testar, matando um bandido que tava fazendo uns reféns ali na TV. Quando ele vê que funciona, fica um pouco assustado inicialmente, mas isso não impede dele continuar matando os bandidos desenfreadamente. A partir desse momento, eles consideram não tá errado, justiça, né, mano? ou seja, ele considera que tem um poder de decisão maior do que o das outras pessoas. E o que ele decide é lei. Eu matei 2 homens. Aquelas eram vidas humanas. Isso não vai ser esquecido. Quem sou eu para julgar as pessoas? Uma coisa interessante é que quando ele perde a memória de ter pego o Death Note, ele não tem noção de como usaria o Death Note. E isso mostra que quando ganhamos um grande poder, é só aí que podemos saber o que de fato faríamos com esse poder. Então os jogos de imaginação se tornam inúteis. Não dá pra saber o que você faria com o Death Note até ter um na sua frente. E apareceu uma outra pessoa, um detetive chamado L. E esse detetive também tem um senso de moral e justiça muito forte. Só que a justiça para esse detetive é a justiça do Estado. Apesar da raiva que ele sente pelos bandidos e por querer ver todos eles na cadeia, ele também acha que as leis do Estado são soberanas. A maioria tem medo de me apoiar porque se preocupa com o que os outros vão pensar. Mas na internet, onde existe o anonimato, o apoio ao Kira está crescendo. Então, aqui no anime nós temos duas visões de mundo disputando entre si. Duas pessoas que acreditam ser a justiça lutando por um mundo melhor. E o que você acha? É compreensível que as pessoas comuns tenham um desejo de fazer justiça com as próprias mãos. Elas querem passar por cima das leis do Estado, porque essas leis são demoradas. Muitas pessoas também não gostam da ideia de outras pessoas moralmente inferiores coexistindo com elas, por exemplo, um assediador. A prisão não é o suficiente para esse tipo de gente e, portanto, as pessoas comuns esperam que a morte seja o suficiente. Isso porque a vida é o bem maior para a maioria das pessoas, então o contrário disso seria um mal maior, no caso, a morte. Mas tem um pequeno detalhe na demora da aplicação das leis do Estado. É porque as leis do Estado são demoradas para elas terem conclusões mais assertivas. É necessária uma investigação por trás para confirmar o crime que foi feito e o culpado do crime. Mas e depois que o crime é cometido e o réu é julgado como culpado? Será que ser preso é o suficiente para essas pessoas? Bom, de acordo com a justiça de L, sim, o que o Estado decidiu tá decidido. Tirar a liberdade dessas pessoas não é o suficiente, é necessário arrancar-lhes a vida. Quando você começa a olhar em volta, se pergunta se faria um favor à sociedade se livrando de todas essas pessoas. Mas será que isso é certo? O que afinal é justiça antes de tudo? Existe essa cena no primeiro episódio onde o Light está perto de uma situação difícil, onde chega um abusador e começa a assediar uma mulher. E o Light usa o Death Note pra matar o cara porque ele foi burro o suficiente para dizer o próprio nome em voz alta. Mas o que você faria nessa situação? A questão é que eu acho que a maioria das pessoas tudo pode acontecer, né, evitar que alguém seja abusado, mesmo que para isso atitudes mais severas sejam necessárias. Eu também acho isso. Portanto, a gente pode definir algo aqui sobre a justiça. Há dentro do conceito de justiça que o injusto é aquele que quebra, desrespeita ou invade a área pessoal de outra pessoa de modo violento. Ou seja, aquela pessoa que invade a sua casa, rouba os seus pertences, ou aquela que machuca alguém na rua, essa pessoa faz parte de uma injustiça, porque ela tá quebrando um código social que é o de a gente não age igual animal e ninguém se mata e todo mundo fica feliz. E para falar sobre isso, eu posso usar o David Hume, um filósofo que cursou muito bem sobre a justiça. Ele diz que o mundo é marcado pela raridade quando confrontado com as necessidades e desejos dos homens. Ou seja, você deseja
deseja muitas coisas, mas o mundo não tem essas coisas que você deseja, ou ele não vai te dar tudo o que você deseja. E é daí que nasce a injustiça, da escassez do mundo e do desejo do homem. É pelo confronto dessas duas coisas que a justiça deve ser invocada, ou seja, a justiça equilibra o seu desejo com a raridade material do seu desejo. Por exemplo, o Light quer assassinar os malfeitores, esse é o desejo dele, mas ele não tem o poder de cumprir o desejo dele, ou seja, há uma raridade do desejo do Light no mundo. Mas aí o Death Note chega e com ele se fez a justiça, para resolver uma injustiça que o Light tinha notado em decorrência desse desejo. Essa então seria a justiça para Light. E aí ele estaria errado em afirmar que há justiça? Bom, de acordo com outro pensador, sim. Mas na visão ética das coisas, talvez não. Eu sou a justiça! Mas me parece claro que para David Hume, a questão da justiça seja mais como uma reação à injustiça e não como manutenção preventiva, como o Light faz. Ele cria uma sociedade ideal, um lugar onde as pessoas têm medo de serem criminosas, porque um tipo de justiça divina acontece assim que você comete algum crime muito pesado. Thomas Hobbes entende o poder como algo que garanta que você não morra nas mãos de outra pessoa. A justiça de Light se torna essa justiça, uma justiça que dá medo nas outras pessoas, um medo muito maior do que qualquer outra lei do Estado possa dar. Isso porque é uma lei quase divina, uma que não independe da ação de outras pessoas, mas só de uma pessoa que tem o poder de um Deus. Eu acho justo, não né, consegue mano? dar esse tipo de medo nas pessoas que Aí querem não matar existiria outras bandido, pessoas, né, a ponto de não impedir que elas consigam o desejo delas, então o Estado falhou. Estamos lidando com um indivíduo que tem um conceito muito infantil de certo e errado. Ao decorrer do anime, vemos que na verdade o Light criou esse poder, ele moldou o estado à maneira dele e com isso fez com que o mundo se alterasse à sua vontade. Como ele gosta de deixar claro em alguns momentos, Eu não sou só o Kira, eu também sou um deus. Sou o deus do novo mundo. a justiça para Light é um ideal, uma coisa a ser alcançada, e ele tem esse poder. É tipo o que liberdade de expressão é pro Monarca. Mas e a justiça pro L? Parece que ele age mais como os dois filósofos disseram. Ele também tem o ideal de justiça dele, mas esse ideal só é posto em prática quando uma injustiça acontece, ou seja, quando alguém quebra a ordem social, assim como Light está fazendo, um humano matando outros humanos. Portanto, a justiça de L é uma reação à injustiça, e para Light a justiça é um ideal, um mundo perfeito onde as pessoas não são criminosas, pelo contrário, são pessoas esforçadas e trabalhadoras. Penso que um problema na lógica de justiça do L seja porque essa lógica não é baseada em uma moral, é baseada em uma certa vontade dele. Afinal, ele é um detetive, portanto, ele tem que gostar de resolver as injustiças, e a partir disso que ele cria o seu senso. A vontade dele muitas vezes aparenta estar mais ligada ao quebra-cabeças que ele gosta de resolver do que às morais que ele tem e a obrigação de salvar as pessoas e manter os direitos humanos. É normal alguém com essa definição de justiça de Light se sentir mal com a realidade, até porque o mundo não tem o objeto do seu desejo. Portanto, você tá infeliz. Não há um Death Note no nosso mundo, e por isso esse ideal de justiça pode nunca ser alcançado. As pessoas sempre vão fazer coisas que quebram a ordem social. Sempre vão Mas fazer assim merda, como né, Platão, eu tô aqui pra te fazer pensar. Em A República, Platão nos apresenta o que pra ele seria a justiça. Primeiro, ele começa contando a história do Anel de Giges. Giges era um homem bom pra sociedade, que não fazia mal pra ninguém, até que um certo dia ele encontrou um gigante morto. E na mão desse gigante havia um anel que poderia o tornar invisível. Depois que ele adquiriu esse anel, ele começou a causar o caos na sua cidade. Ele abusava das pessoas, roubava pessoas e até tomou o reino pra si, matando o rei. E o que essa história de Giges nos diz? Primeiramente, a única coisa que impede algumas pessoas aparentemente boas de se igualarem aos malfeitores é o medo. A única coisa que impede você de roubar os mercados é o medo de ser pego pelas câmeras. A única coisa que impede você de matar outras pessoas é o seu medo de ser preso e julgado por quem estiver vendo. Mas quem é você quando ninguém tá vendo? O que você faz no seu anonimato? Você roubaria o mercado se não tivesse câmeras e tivesse certeza de que nunca seria pego? Você realizaria seus desejos mais sórdidos se tivesse certeza de que nunca seria pego? Você usaria o Death Note se tivesse certeza de que nunca seria pego? Fica aí a pergunta, estão sempre mano. tentando manter as aparências quando estão em público. Nós somos assim. É aqui, meus amigos, que a moral mora. Kant escreve: a justiça é quando a vontade supera o desejo. Ou seja, para Kant, a justiça é quando você escolhe deliberadamente não fazer coisas ruins, por mais que você deseje fazer elas. A justiça é quando sua razão e suas virtudes ficam em primeiro plano para você não fazer o desejo. E isso também se alinha muito com o que Platão escreve. Se o homem justo é capaz de manter sob guarda o dinheiro, é também capaz de roubá-lo. Ou seja, por mais que você tenha feito a justiça, você sabe que você poderia ter feito a injustiça, e que você é capaz disso. Se o Kira for pego, significa
que ele é mau, mas se ele vencer e comandar o mundo, ele é a justiça. Eu já vi um significado parecido assistindo no One Piece, e eu já ouvi algum personagem falando que a justiça é feita por quem vence. Isso se encaixa muito bem no que o Light falou, e é muito semelhante também ao que a gente tem em A República. Se for justo, sem parecer, não levarei vantagem alguma, pois ao injusto é reservada uma existência brilhante, contanto que se esforce por obter fama de justo. E juntando todas essas frases, a gente pode chegar à conclusão de que o justo é aquele que torna a sua ação um poder, e desse poder vem a fama boa. Ou seja, a justiça depende é do aquela ponto de que vista, vence. né, mano? Portanto, se o Kira for pego, ele é ruim. Se ele ganhar, ele é bom. A partir disso, se criaria um poder, e esse poder seria tão poderoso quanto as leis do Estado, portanto, seriam a justiça. Até porque aqueles que vencem a guerra contam a história. E se justiça for isso, a história de quem vence, então o Kira não é a justiça, porque ele perdeu. Kira se tornou a lei do mundo em que vivemos agora. É ele que mantém a ordem. Eu me tornei a justiça. Uma das vezes em que o Kira perdeu o senso de justiça foi quando ele utilizou de um inocente para matar todos aqueles que estavam atrás dele. E isso tem um peso duplo, porque no universo de Death Note a gente sabe que existem pelo menos 4 dimensões. A dos deuses, da morte, do céu, o inferno e a terra. E a pessoa que usa o Death Note não vai pro céu e nem pro inferno. Portanto, ao fazer com que o Ray Pember escrevesse o nome de seus amigos no Death Note, ele automaticamente faz com que ele seja banido das outras dimensões, por mais que ele tenha sido uma boa pessoa em vida. Portanto, não dá pra falar que o Light ou o L são pessoas justas, porque justiça é um ato, é sobre fazer e não ser. Uma pessoa que agiu justamente pode agir injustamente, como ao meu ver foi o caso do Light, quando evitou que uma mulher fosse abusada. Ali houve justiça, porque ele foi a força repressora que evitou com que o assediador quebrasse o código moral. Agora, ele sempre foi justo? Também não dá pra falar isso. Mas e se a gente tirar todo o peso de você ter um Death Note? Vamos imaginar que você, mesmo usando Death Note, vai pro céu e nunca vai ser pego. Você usaria ou não? Talvez Kant tenha a resposta pra você. Pra ele, ao estar diante de um dilema moral, você deve se perguntar se todas as outras pessoas fariam o que você pretende fazer. Se a resposta for sim, então tudo bem. Por exemplo, hoje as pessoas não saem por aí pegando umas nos corpos das outras. Portanto, você também não deve fazer isso, porque se você fizesse, outra pessoa iria fazer a mesma coisa. E não faria a mesma coisa só com você, mas com sua mãe, com sua filha, com sua irmã e por aí vai. Dito isso, não devemos fazer o que queremos fazer, porque isso nem sempre vai de acordo com o que seria bom se todos fizessem. O L tem uma moral mais kantiana, isso porque ele imagina que se todos tivessem um Death Note e usassem ele, o mundo seria um caos. Portanto, tentem impedir aquele que tem um Death Note. Agora, a gente não pode ignorar alguns fatos que aconteceram durante o anime. As pessoas diante do poder do Death Note começaram a roubar menos e a cometer menos crimes. Logo, ninguém pode dizer que não foi útil. Mas você, que ainda assim concorda com o uso desenfreado do Death Note, pense que ele funciona como as câmeras de segurança funcionam hoje em dia. Agora, imagine que todos os lugares em que você fica tem uma câmera que pode ver tudo o que você faz. E é sempre assim. Todos os lugares que você frequenta, essa câmera vai ver você e denunciar o que você tá fazendo. Isso pode ser bom, porque você e as outras pessoas vão evitar de fazer merda, porque você vai ser pego pelas autoridades se vocês fizerem. Mas, por outro lado, você não vai estar deixando de fazer o mal por escolha, mas vai estar deixando de fazer o mal por medo. Nesses casos, não podemos usar a nossa moral, porque existe um fator que impede de que ela seja usada. Tendo em mente que a moral é um movimento interno, em que o ser deve decidir por si mesmo o que ele pode e o que ele não pode fazer, no momento em que um terceiro observador aparece, esse movimento interno não funciona mais. Diante de um poder desses, as pessoas obedeceriam a ordem, não porque elas são boas, mas porque elas têm medo. Agora, falando de um modo neutro, é inegável que Death Note é uma arma tão poderosa quanto bombas nucleares. A manipulação que dá pra fazer com ele é incalculável. Se um desses cai no nosso mundo aleatoriamente, a gente com certeza teria um problema. E o problema seria maior dependendo dos interesses de onde caísse esse caderno. Porque os interesses políticos de cada país são inestimáveis. E as coisas que os países fazem em nome do poder também são inestimáveis. A questão é que a pessoa ou o estado que tivesse tamanho poder em mãos seria provavelmente o estado mais respeitado da humanidade. Portanto, o uso do Death Note seria justo em situações extremas. Imagina se o Death Note caísse em um abusador ou em um ladrão e ele tivesse esse poder nas mãos. Isso seria bem perigoso. Portanto, na minha opinião, o uso do Death Note seria justo em situações extremas, como em casos de reféns, por exemplo. Mas nunca quando as leis do Estado já atuaram por si mesmas, como por exemplo fez o Light ao matar os prisioneiros que já tinham sido julgados e tiveram suas penas decretadas. A justiça já tinha agido ali, não precisava de mais. E isso seria faz sentido agora, né, usado por uma autoridade competente e sábia, e não por qualquer pessoa. Lembrando que se em qualquer momento algum de vocês receberem um poder tão forte
forte a ponto de fazer você questionar a sua própria moralidade, lembrem-se das palavras que Platão escreveu. Fácil é alcançar a maldade, possível é segui-la com a multidão, pois o caminho é plano e ela está bem próxima de nós. Aqui ele nos diz que é fácil ser mal, é fácil fazer a maldade, porque ela está bem próxima, mas é só com a virtude que você pode viver plenamente. Não se esqueçam de Kant, a justiça é quando a razão supera o desejo. Superem os vossos desejos e destruam as vossas paixões. E na sua opinião, mano, diz aí o que você acha que é justiça, tá ligado? Se é realmente o que o Light tem como ponto de visão, tá ligado? Ou se é as leis do governo que deferem a justiça, tá ligado? Enfim, mano, tem algumas partes ali em que realmente a justiça do L ali de querer defender algumas pessoas ali, principalmente na parte onde a menina lá é assediada pelo cara lá de moto. Aí tudo bem, tá ligado? Mas realmente deu um ponto de vista bem interessante, tá ligado? Dele ali sobre a justiça já ter sido feita, de alguns prisioneiros já ter sido decretada a sua sentença, e ele ir lá e queria matar as pessoas e tudo mais. Enfim, mano, ele morreu por burrice mesmo. É isso aí, também deixa a sua opinião aí, tá ligado? O que você acha aí também, o que você achou desse vídeo. E se você gostou, eu posso trazer um pouco mais aí sobre assuntos desse tipo, tá ligado? E é isso aí, mano. E se você chegou até aqui, já vai deixando seu like, deixa um comentário pedindo algum rap ou react que não são no canal ainda, também se inscreve pra ter aquele apoio. Tamo junto e falou!